Geazi herdou de Eliseu? Alguém sabe? De Eliseu nada. De Naamã leva. De Naamã. Então, o Eliseu, a gente lembra dele na Bíblia como um exemplo de vida espiritual, porção dobrada de Elias. Aí quando a gente vai para a parte do profeta, né, do Eliseu, lá com Naamã, né? Ah, não quero nada não, só vai lá, mergulha e tal. Geazi, muito inconformado, falou, não, tem que arrancar alguma coisa desse homem. E foi, sem a autorização do Eliseu. Falou, não, olha que mentira. Como é que a pessoa pode tramar uma mentira por causa do vil metal? Não, o meu senhor se arrependeu, não é assim? Agora ele quer de novo, ele se arrependeu, ele quer a prata, quer as vestes, andando com Eliseu. Está explicado por que a mulher só cita o quarto para Eliseu, né? Tem ele como exemplo passando. Geazi certamente passava com ele, mas ela não falou de Geazi. Se vendeu, igual quem foi que pregou outro dia sobre a lentilha? A irmã Laisa. Vendeu a primogenitura, que no caso representa a intimidade com Deus. Nós não estamos falando de primogenitura só de papel, agora ele vai herdar mais. Não é sobre isso a primogenitura de Esaú. É sobre a intimidade com Deus. Vê depois o que se tornou o povo de Esaú e o povo de Jacó. Esaú tornou um desastre, né? Foi totalmente destruído, né? E já Jacó, 12 tribos dele, né? Mora no coração de Deus, intimidade com Deus. Jesus veio da tribo de Levi, de Judá. E aí o Geazi, achando que vai enganar Deus, o homem até deu presente na mão, deu tudo. Leva a prata, leva. Não sei quantos talentos de prata. Lembrando que um talento é 36 quilos e alguma coisa. Quantos quilos de prata aquele traste não levou para ficar com a lepra? Olha que mudança. Eu quero mais é cantar. Que mudança em mim fez o meu grande Jesus. Do que mudou o curso da história. Vivia com Eliseu, um homem de Deus. Mas enfim, cresçamos na graça e no conhecimento. O pastor leu lá, 2 Pedro 2, 3, 18. Estão abertos aí nas suas Bíblias? Agora o conhecimento. Irmã, Conhecimento é compreensão. pode também dizer que Judas é o exemplo que a senhora colocou de Geazi? Entendi. Pode colocar também Judas como exemplo, que viveu também, mas não extraiu nada de Jesus. Sim, ele nem perdoado foi, que ele nem pediu perdão. Que dirá regenerado? Nem perdoado, porque a culpa levou Judas a se enforcar. Quem é perdoado não tem culpa. Por isso que a gente é livre. Eu sou livre, eu não tenho culpa de nada. Até porque os meus pecados foram perdoados. Esquecido. E quando eu peco, que nós pecamos outro dia, eu peço perdão na mesma hora. O Judas, coitado, nem perdão ele pediu. Morreu, enforcado. Se matou, né? Eu creio que se ele tivesse... Gente, ele andou com Jesus. 3 anos, 5 vezes e uma semana. Ele comeu com Jesus. Ele via todos os milagres. Tipo Geazi Davi. Se vendeu por 30 moedas. Que fosse 300 mil, que fosse um dinheiro que eu não consigo nem contar. É inadmissível. Não ficou nem com dinheiro, quando foi devolver também não aceitava, porque Sim. era difícil que foi. E foi direto, e foi pro inferno. Na verdade ele não foi, né? Está no Hades, né? Esperando. Mas enfim, é exatamente isso, irmão. E aí crescemos no conhecimento, que é a compreensão e entendimento da vontade de Deus. Tá vendo como faz sentido o degrau? Porque se você não compreender as coisas de Deus, você não foi regenerado. Como assim, irmã? Porque a Bíblia abre o nosso entendimento, a Bíblia nos fala que é luz para o nosso entendimento, a palavra.
gente não consegue entender as coisas de Deus, mas em que sentido? Em todos os sentidos, todos. É porque a gente não foi regenerado. Pode ser que alguma coisa você fique em dúvida e pergunte ao pastor, a sua líder, sim. Mas não deixa nada impedir você de crescer na graça e no conhecimento. Não tenha constrangimento de perguntar. A informação está aí para isso. O líder, o pastor está aí para isso. Eu tinha uma dúvida há um tempo atrás, era coisa de mulher, fui perguntar para a minha líder, que é a esposa dele. Resolveu o meu problema. Não faço mais com culpa, até porque eu não fazia. Mas se aqui não fosse permitido, eu não faria. Ela falou, não, isso não interfere em nada. Amém. Porque se falar, não, aqui não pode, eu ia mudar o meu hábito. Por quê? Porque o Espírito que regenerou o meu espírito muda a minha atitude e a minha alma. Aleluia. Ou então eu poderia ficar em pecado sem ninguém ver. Se eu não ia ver, nem eu sei. Entende? É simples assim. Não é complicado, é simples. E esse crescer no conhecimento, nós aprendemos mais sobre Deus, aprendemos mais sobre a natureza, seus planos e propósitos. Para quê? Para guardar? Não, para aplicar na vida diária. Na fila do ônibus, na fila do banco, sozinho, trabalhando. A vida diária. Outro dia eu fui pôr uma coisa para eu ver lá no Netflix, que a minha TV só fica ligada no YouTube. Eu não vejo essas porcarias de TV aberta, eu não vejo. E quando eu quero ver notícia, eu digito lá, notícias de hoje. Está lá digitado, todo dia se eu quiser ver notícia, está lá. E aí fui ver um filme, que às vezes eu gosto de ver um bom filme. Gosto de um faroeste, gosto de filme de natureza, gosto. Eu moro sozinho, não tenho marido para conversar. A hora que eu não estou estudando Bíblia e tal, eu vou ver um filme. Aí que eu paro lá, começou aquela coisa, né? Eu falei, tá louco, quero ver isso nada. Pra que eu vou ver aquilo? Aonde vai edificar o meu espírito? Lugar nenhum. Só ia entristecer o Espírito Santo que habita em mim. Nessas alturas do campeonato, eu quero entristecer o Espírito Santo em mim, mas é nunca. Não. Já vivi o suficiente para entender que nada vale a pena. Só a vida com Deus. Hoje eu ouvi meu pastor falando, sempre ouço ele nas orações, porque eu estou sempre nas orações. Se for para eu não fazer a tua vontade e fazer algo que constranja a tua presença em mim, tira a minha vida. Olha, você tem que estar com a vida no altar para falar isso, senão os demônios falam, mas você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Morre então, desgrama. Tem que ter muito peito para falar uma coisa dessa. E para que a gente vai entristecer o Espírito Santo, gente? Se a gente quer ir para o céu. O céu é verdadeiro. Estamos a um passo do céu. E aí a gente vai crescendo no conhecimento, na graça, para aplicar na nossa vida diária, estando sozinho ou acompanhado. E esse crescer na graça e no conhecimento vai alimentar a nova vida que está nascendo em nós. Que está nascendo não, ela nasceu. Mas ela nasce uma vida pequena, é igual criança. Criança nasce criança, mas não fica criança a vida inteira. Tem as fases. Então a gente é regenerado, a nova vida, mas se você não alimentá-la, crescendo no conhecimento e na graça, pode ter de novo, pela última vez, o aborto espiritual e ela não vai passar de um menino. Por que a Bíblia fala que quando eu era menino, eu pensava como menino, fazia as coisas de menino? Pá, mas hoje eu sou um homem, sou uma mulher de Deus. Ué, eu vou continuar lá patinando, sem sair do lugar, não consigo chegar na oração, o celular toca toda hora no culto, é água, é banheiro, é isso, é aquilo. Ué, vai ficar menino a vida inteira com cara de velho? Não dá certo nada. Não dá certo. Eu hoje olhei no espelho, eu vou fazer 64 anos. Eu falei, Jesus, 64 anos. Mas obrigado pelos meus cabelos brancos. Esse aqui me chama de anciã toda hora. Adoro. Não sou nenhuma criança. Sou uma anciã mesmo. Comporto
comportamento de uma senhora em Cristo. Agora eu vou ficar vendo coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, para quê? Senão eu vou ficar naquela. É perdoado, aí peca de novo. É perdoado, peca de novo. Ah, tenha a minha condição da paciência. Não dá. Não dá, gente. Não dá. Não dá. Não dá. Aí, bora lá. Então, falamos do conhecimento, né? Que a graça e o conhecimento alimentam a nova vida em nós. O Espírito comanda a alma e o Espírito. Ó, o Espírito comanda a alma e o corpo. Romanos 8, 9, 11. Romanos 8, 9 e 11. Aliás, 9, 10 e 11, né? Pode ler, gente. E esse foi o único caso também. Os filhos de Rebeca tiveram... Não. 8, 9. É 8? Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós... Para aí. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que... Olha isso. Se é que o Espírito realmente habita em vós. Pode continuar. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Eita glória, me converti de novo. Eu também. Gente, Jesus. eu já li esse versículo milhões de vezes. Hoje eu li de novo. Na hora que o menino leu, parece que... Já viu aquela expressão da Bíblia, quando Deus diz, haja luz, lá em Gênesis? Isso tem que acontecer em nós. Haja luz. Essa palavra nos alcança. Haja luz, desperta tu que dormes. Olha essa palavra. Quando Deus decretou lá em Gênesis, na criação, haja luz, não foi somente para que a luz acendesse. Eu trago para mim hoje, quando eu leio haja luz, o meu ser, pá, resplandece. Epa, estou aqui, estou viva, iluminada pela luz. Haja luz. Tem gente que ouve haja luz e fica nas pedras. Meu Deus, não muda nada. O coração não arde pela palavra. Gente, olha essa palavra. Lê de novo, irmãos. Olha essa palavra. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo Espírito, pelo seu Espírito que habita em vós. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, não há outra forma de alimentar a nossa vida se não for a Bíblia, se não for a oração, o jejum. Irmãos, o jejum tem um poder. O jejum. Começa a ter a prática do jejum. A prática do jejum é perfeita. A mente da gente abre assim, como se ouvisse, haja luz! Eu estou falando porque eu já fui muito drogada, né? Então,
eu achava que eu estava na luz, assim, né? Estava viajando, não estava nada, estava em trevas. O que me dá a luz é a palavra. Por que eu larguei as drogas, irmãos? Ó, diante de Deus, porque o que eu sinto quando eu ouço a palavra não chega aos pés do que a droga me dava. Aí eu fico assim, ó, pá, vai pra lá, droga, miserável, ainda gasto meu dinheiro. Eu vou ficar com Jesus, que me deixa linda. Haja luz. Não, vou ficar com droga. É momentâneo, né? Hã? Aquele prazer momentâneo da hora, e depois a depressão. É um negócio bobo. Não, eu quero a palavra. Olha, um negócio que eu senti, um êxtase, sabe, assim, que mexe com o meu ser. Eita glória, que droga que vai me dar isso? Nenhuma. Eu falo porque eu fui experiente com drogas. Fala, irmão. Só um versículo falando da luz. Sim. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eita glória, tá vendo? A Bíblia, eu sempre falo, ela é cristocêntrica. Ela não tem um versículo perdido. Não. Ela vai encontrando assim uma coisa com a outra. É igual faz o espírito, a alma e o corpo. Não tem como evitar, não tem como pular etapas, entendeu? E quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Quanto mais a gente jejua, mais a gente quer jejuar. Porque se você jejua e você sente fome, você não foi regenerado. Tem essa também. O jejum espiritual não nos deixa com fome. Tem aqui, obrigado. O jejum espiritual não te deixa com fome, não. Mas agora tem um detalhe. Você dobra o joelho, entrega o jejum, dependendo de quantas horas você ficou, a barriga já vai ver. Ai, que fome. Não é? Mas enquanto você não entrega, o Espírito te sustenta. O Espírito te sustenta. Eita glória. Ô, irmã, para testificação do que a irmã está falando, realmente, na outra época, quando a gente não era no ministério aqui, a gente tinha um grupo de jovens, né? A gente estava na igreja em busca do conhecimento. A gente fez uma coisa que eu acho que só o Espírito Santo de Deus é capaz de tocar no nosso coração para fazer isso. A gente fazia era toda quinta-feira. A gente saía toda quarta-feira, que o culto não era quarta. A gente fazia jejum de 24 horas, saía do culto, quarta-feira, a gente já fazia no dia seguinte, saía do culto quarta-feira e subia um monte, depois do culto, porque o pastor falava que se fosse pro monte, faltasse culto, não adiantava nada. Subia pro monte depois do culto, jejum de 24 horas, todo mundo buscando batismo com o Espírito Santo. 24 horas, a gente ficava no pico do morro. Tinha vez que o tempo estava chovendo. A gente falava, Senhor, a gente não quer perder o nosso foco, o nosso propósito, igual que tem. Nos sustenta. A gente saía, quando a gente estava no caminho, a chuva parava. E em cima do pico do morro, ninguém sentia fome. A gente descia aquilo lá e não queria voltar para casa. E ó. Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é o alimento da nossa alma, tá? É o alimento da nossa alma. Eu também já estive em monte de cair chuva, e ninguém está preocupado com chuva, porque não estava preocupado com outras coisas. E é Deus que nos sustenta. Esse versículo que o irmão Bruno leu ali sobre a luz é perfeito. A gente podia abrir Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas. Digo, porém. Peraí. 5, 16 e 17. Isso. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém. Quando a gente olha para os frutos do Espírito, na gente, não tem que olhar nos outros, porque você não dorme com os outros, você não come com os outros, você não vive com os outros. Mesmo quem é casado, igual a irmã Nilce e o irmão, vocês, tem aquele momento que é seu e Deus, né? E às vezes, eu quero acreditar
acreditar que não, aliás, eu quero acreditar que sim, que cada um de vocês se conhecem, mas quando o Espírito, ele gerou uma nova vida, as atitudes têm que ser perceptíveis. Principalmente dentro de casa. Porque às vezes, porque você mora com a pessoa, né? Você come, dorme, usa o mesmo banheiro, né? Faz as compras, aquela coisa toda. Porque às vezes enganar quem está de fora é mais fácil. Mas as suas atitudes dentro de casa, não tem como você enganar o seu companheiro. Porque são as ações que definem quem a gente é. Ninguém pode ser um ator 24 horas. Não vai subsistir, não vai avante. Até porque a mentira, a gente sabe bem de quem ela é, né? Então, que a palavra de Deus, né, que nós já lemos as referências, possa entrar na nossa alma. Qual é aquele versículo, pastor, que fala que, acho que é em Romanos, não, penetra na alma e no espírito. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Bora lá ler Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está aí a tricotomia. A palavra, ela regenera, ela entra dentro da alma e do espírito. E aí o corpo vai testificar do que aconteceu no seu interior. O espírito, a alma, o corpo só vai andar de acordo com o que tua alma te direcionar. Não tem como servir a 2 senhores. Não tem como o espírito regenerado, a alma regenerada e o corpo agir ao contrário. Não tem como, da mesma fonte, jorrar 2 tipos de água. O teu espírito e tua alma é santificada a Deus, e o teu corpo não é? Tem alguma coisa errada aí. E muito. Porque não há a menor possibilidade de uma alma que foi transpassada pela palavra, o espírito, e o corpo agir ao contrário. É porque está faltando um negócio aí. Está faltando alimentar essa vida. Com o quê? Com palavra, jejum e oração. O rei não vai poder fazer isso, nem ele, ninguém. Só nós podemos cuidar da nossa vida espiritual. É pessoal. Por mais que você ame a sua esposa, por mais que ela te ame, por mais que eu ame meu filho, mas eu não posso amar o meu filho mais do que eu amo a Deus. Jamais. E eles sabem disso. Primeiro eu amo o meu Deus. O meu Deus. Escolher entre Deus e vocês, escolho Deus. Vai doer? Vai. Mas o que eu posso fazer? É mandamento. Não posso titubear nisso. Deus precisa saber que Ele é primazia na minha vida. Neto. Quantas avós aí desesperadas com neto? Ama. Troca Deus até por neto. É neto. Não pode. Está faltando ser regenerado. Deus tem que vir em primeiro lugar. Não vê Abraão? Ele entregar o seu filho. Não vê o próprio Deus que entregou o seu único filho por nós? E por aí nós vamos. Então, essa regeneração traz novidade de vida. Quais os benefícios de ter uma vida regenerada? Porque tem benefícios. Eu já não gasto mais com droga. É benefício financeiro? É ínfimo. Mas é um benefício. Até porque o lugar que elas ocupavam na minha vida e me destruíam, eu troquei pela palavra, que me sustenta, me dá graça, me dá leveza, me dá liberdade. Então, o novo nascimento, a nova vida, a regeneração tem benefícios.
Bora lá ver? Nova vida e esperança.